Pronto. Agora começar a gravar para botar no YouTube também, tá? Para a galera depois conseguir visualizar também. Bom, gente, boa tarde a todos. Ah, queria que quem pudesse aí se aparecer, falar, comentar, dar um oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá sem áudio, seu áudio está conectando ainda, Josi. Aí, conectou, acho que o áudio, vai. Fala, Josi. Bom, deixa eu começar falando qual vai ser o foco da aula hoje, né? É uma aula em grupo aí, aula para os alunos, nem todos os alunos estão presentes, né? Mas depois eles, com o tempo, eles vão assistindo e colocando também, é, botando o que quer, o que não quer, tirando as dúvidas. Muita gente entrou em contato depois do meu particular da primeira aula, querendo falar alguma coisa que viu no vídeo assim, que viu no vídeo assado e tudo mais. E aí eu queria rapidinho, antes de começar, a gente vai falar sobre a tabela de pontos, tá? Eu vou botar o link para baixar a tabela de pontos e vou ensinar hoje uma aula fenomenal de como montar protocolo usando um pedaço dessa tabela. Hoje a gente vai trabalhar só a parte branca da tabela, tá ok? Então, hoje a gente vai falar sobre a parte branca da tabela, que já dá uma aula bem interessante aí, tá? Então, para quem ainda não tem a tabela, deixa eu pegar o link da tabela aqui. Vai falando alguém alguma coisa aí, para eu pegar o link aqui. O Josi queria falar, estava falando, não aparecia a boca. Depois baixa aqui pela tabela, tá? O Josi está conectando. Bom, vou dar mais 2 minutinhos para começar falando da tabela, mas qual é o trabalho, assim, a princípio, resumindo a tabela do que eu fiz, né? Eu peguei os principais pontos e função de pontos e fiz uma coisa meio japonesa do negócio, que é o quê? É arquitetar de uma forma funcional, simples e rápida, né? Ser um pensamento, bateu, olhou, já sei o que fazer, e não ter que pegar livro e ler nome de ponto e tudo mais, e tipo, startou, cara, tô com esse paciente é meu agora e eu preciso resolver agora o problema dele. E aí foi dessa forma que eu comecei a trabalhar em cima dessa tabela em si, tá ok? Então a tabela ela foi produzida exatamente como uma forma de simplificação, tá? Uma forma de simplificar o pensamento e fazer no meu atendimento um atendimento mais rápido. Por quê? Eu trabalhei, depois que eu me formei, eu trabalhei como monitor de acupuntura, eu auxiliava acupunturistas a determinar quais pontos seriam utilizados. E muitas vezes as pessoas pegavam pontos, mas aí você perguntava assim, por que você está usando esse ponto? E a pessoa falava, porque me falaram que é bom. Aí eu perguntava, me falaram quem? Né? E aí sempre tem esse ser terceiro que nunca se tem o nome dessa pessoa, falaram que é bom, né? O ponto para isso, um ponto para aquilo. Então, o grande lance é o seguinte: simplificar é bom, mas simplificar demais acaba sendo burrice, tá ok? Então, ser simples é ser legal, ter poucos
ingredientes faz uma boa comida. Mas não adianta ter uma comida de um ingrediente só também, não que não satisfaça, tá? Mas muitas vezes a gente precisa entender que nem todo paciente que chega na minha clínica precisa do Entangue para relaxar. O cara pode chegar relaxado já, tá? Então, isso é um ponto importante, tá ok? Antes de começar explicando o quadro em si, eu queria saber se alguém queria falar alguma coisa. Quem quiser falar, só levantar a mãozinha, tá? Ou fala direto aí. Todo mundo tem direito a colocar a mãozinha aí para cima e conseguir falar. Então, é o seguinte, gente. Vai falar? Malaquias vai falar? Não. Não. Seguinte, a gente dividiu aqui a tabela de pontos. Hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de pontos. O primeiro ponto que eu vou falar vai ser sobre tonificação, tá? Então, tonificação. O que é tonificar, gente? Seguinte, a tonificação é fundamental, tá? Ela é um ponto que serve exatamente para aumentar a energia no local. Seguinte, vamos simplificar o que é tonificação, porque tonificação é um termo muito bonito, é um nome muito bonitinho, mas dá um help, tem gente que está sem áudio. Fala, Marina. Não, acho que tem gente que fechou o áudio mesmo, né? As pessoas fecharam o áudio. Sem áudio, clica aqui embaixo, ó. Eu não sei no celular, Carlos, no celular, fala onde é aí, você que está no celular. No computador tem na parte aqui de baixo tem um microfone, tá? Que você tem que clicar. Carlos, no celular fica onde, mais ou menos? No celular tem 3 pontinhos embaixo, você tem que estar no primeiro pontinho, que seria na primeira tela. Aí você tem um lugar onde você ativa tanto o microfone como o vídeo. Aponta para onde fica esses pontinhos? Para cá ou para lá? Pra cá, são 3 pontinhos bem embaixo. Aí Ah, você tá, arrasta ele assim, como se fosse o arrastar de tela, passar de uma tela para outra. Aí tá. na primeira tela, ele aparece para colocar ativar o microfone, interromper o vídeo, a mesma coisa. É só Entendi. clicar nos 3 pontinhos. Clica onde tem os 3 pontinhos que ele vai aparecer. Tá ok. Tá, galera? Então aí clica nos três pontinhos que aparece a opção de falar, tá ok? Então vamos lá. Primeiro termo, primeiro ponto que a gente vai falar é a tonificação, tá ok? Depois todo mundo baixa o ponto. Eu já botei ali ebsaude.com.br/tabela. Você vai botar seu link e tudo mais lá. Você vai baixar essa tabela e vai imprimir e vai plastificar ela desse tamanho ou do tamanho que você quiser, o que for melhor para a sua visão. Isso aqui eu acabei fazendo desse tamanho, mas eu acho que da próxima vez, pelo óculos, eu vou fazendo uma 4 para ficar melhor, tá? Para conseguir fazer um quadro, ficar bonito dentro do atendimento. Seguinte, tonificação é um café, tonificação é um Red Bull, tonificação é uma vitamina, tá? Então, eu olho o meu paciente e meu paciente está debilitado, tá? Isso significa que eu preciso tonificar o paciente, correto? Então, quem puder, Marina é a minha Marina que trabalha comigo? Sim, não, talvez, quem sabe? Sim, tá. Então coloca aí no chat, não sei até que hora você vai poder ficar aí. Coloca aí no chat. Tonificação é igual a vitamina, é igual a café, é igual a Red Bull. Ou seja, se a pessoa está sem energia, ela precisa tonificar, tá? Mas eu vou tonificar quem? Depende. Eu vou tonificar o elemento, tá? Ou vou tonificar o órgão que está precisando. Então, por exemplo,
Eu vou atender um paciente e noto, vendo a frequência do meu paciente, que ele tá bradicárdico, né? Ou seja, o batimento do coração dele está muito fraquinho. A respiração dele, que tinha que ter lá de 16 a 20 incursões respiratórias, tá a 10. Ele puxa o ar, você vê que ele não tem força, né? Ou seja, tanto tonificar o pulmão quanto tonificar o coração desse paciente, se ele não tem uma doença de base nesses órgãos, vai ser fundamental para quê? Para reerguer essa pessoa, para fazer essa pessoa novamente conseguir realizar as atividades dela, tá ok? Ou, por exemplo, pode ser derivado de um meridiano. Exemplo, hoje mesmo eu estava falando com uma aluna no WhatsApp e ela pegou um quadro de uma paciente que estava com uma dor na coluna e aí, depois que ela tomou uma vacina, né? Essa vacina deve ter atingido alguma terminação neural, tá? Ela perdeu a força da parte de trás da perna. Ou seja, atrás da perna passa o quê? Meridiano da bexiga. Ou seja, o meridiano da bexiga foi afetado, tá? Ou seja, ele precisa ser tonificado. Eu preciso fazer com que não sei se todos os lugares têm. Aqui tem uma via muito grande principal que se chama Avenida Brasil, né? Avenida Brasil, acho que todo mundo conhece, teve até novela, né? Então, a Avenida Brasil é uma via muito, muito grande. Então, ela pode parar por dois motivos. Ela pode parar porque não tem carro nenhum, então ela está parada, ou ela pode parar porque tem muita energia ali dentro. Todo mundo concorda? Sim ou não? Coloca aí, gente. Uma avenida ela pode parar porque tem engarrafamento, tá? Ou ela pode parar simplesmente porque não tem carro nenhum. Vamos pensar que é uma avenida calma de madrugada, não tem ninguém, tá? Então, nesse caso que a pessoa não tem energia para levantar a perna, perda de força, eu vou pensar em tonificar a bexiga. Aí eu venho aqui, ó, tonificação, e aí tem na coluna, tem os órgãos, tonificação, bexiga. Eu vou ver aqui, ó, tonificação da bexiga, eu vou voar aqui e vou descobrir que é o B67. Então, eu vou lá na pontinha do dedinho mindinho do pé do paciente, do lado do ângulo da unha, e vou pontuar esse ponto para fazer com que a pessoa volte a ter energia nesse meridiano. Então, ficou claro para todo mundo o que é tonificar? Eu posso estar tonificando um órgão, eu posso estar tonificando um meridiano, eu posso estar tonificando um elemento como um elemento fogo, como um elemento água, tá ok? Então, por exemplo, a pessoa tem doenças degenerativas ósseas, tá? Então, uma degeneração é uma deficiência, sim? E eu preciso tonificar o organismo. Vamos falar um caso bem óbvio: osteoporose, tá? Osteoporose, os ossos estão mais porosos. Se os ossos estão mais porosos, eles estão precisando de vitamina, precisando de energia. Então, eu preciso tonificar o elemento água. O elemento água ele é composto por quem? Rim e bexiga, tá? Então, lembrando só o seguinte, depois a gente vai fazer uma aula de 5 elementos para poder entender essa parte de cima, tá? Água é rim e bexiga, então eu preciso tonificar a bexiga, tonificação da bexiga, já sei que é o B67. Tonificação do rim, vou lá para o outro lado, já sei que é o R7. Então, B67 com R7 para essa pessoa que tem osteoporose já são dois pontos maravilhosos dentro dos ingredientes que eu vou usar para fazer a receita de tratamento dessas pessoas. Todo mundo ok? Gente, quem puder, aparece aí na câmera. Vocês parecem que tem medo de aparecer. Ô, Josi, aparece aí, Edna, Luciana.
É só eu e Carlos mesmo. Isso, Josi, aparece aí. Eu gosto de ver vocês, eu gosto da reação de vocês. Se passar alguém, se cachorro pular, isso não tem problema nenhum, não. Ah, aí, ó, a mãezinha passando É, minha mãe tá atrás. aqui também fazendo comida. Qual o nome dela? Elizabeth. Elizabeth, Ah, tá falando um oi com a senhora, mãe. tudo bom? Tudo bom, senhor? Me fala o seguinte: para fazer uma boa comida tem que ter bom ingrediente ou ingrediente ruim? Não, ingrediente bom. Viu, gente? Mesma coisa que fazer comida é fazer acupuntura. Eu tenho que ter pontos bons para eu construir uma receita boa de acupuntura, entendeu? Então, com isso que se constrói um chefe de cozinha ou se constrói um chefe de acupuntura. Oi, Luciana, tudo bom? Sumiu, desapareceu. Tá ótimo. Gosto assim, tá? Gosto de ver vocês, gosto de estar com vocês, tá? Então, gente, isso, Maura também, ótimo, Maura, tudo bom? Dá um oi aí, gente. Luciana, oi, tudo bom? Maura, tudo bom? Tá ótimo. Então, é o seguinte, segundo ponto, a gente já falou de tonificação, todo mundo entendeu. Tonificação é café, tonificação é vitamina, tonificação é energia, certo? Então, a gente vai para o oposto da tonificação, que é a sedação, tá ok? Então, Marina, presta atenção aí para a gente colocar junto. Sedação. Sedação, ele é um analgésico, tá? Ele é um antitérmico, ele é um sedativo, ele é um calmante, tá ok? Então, muitas das vezes, quem procura a gente procura por dor, procura pelo excesso, procura porque bateu o joelho está gigante. Então, sedação é expulsão, tá ok? É eliminação, é retirada, é lixeiro, tá ok? Então, eu estou cheio de toxina no organismo, eu preciso sedar aquele meridiano. Ah, porque sedação fica um termo que para mim não é completo, tá? Eu acho que deveria ter múltiplos nomes. Então, lembra, sedação, é analgésico, é sedante, é calmante. Então, eu chego, nossa, eu estou muito agitado, eu estou muito esbaforido, eu vou apresentar um programa no Zoom. Ah, deixa eu tomar um remédio. Não, você não vai tomar remédio. A gente vai fazer alguns pontinhos, tá? Vai fazer o triângulo de Buda, que a gente já aprendeu em algumas aulas. A gente vai fazer o Intang com VG20, vai deixar 20 minutinhos lá, a pessoa vai acalmar, porque a gente vai sedar. Lembrando, tonificação, 10 minutos, 9 estímulos. Sedação, que é para expulsar o patógeno, expulsar o edema, expulsar a dor, tá? É o queima da igreja, ok? Beleza? Ó, sem levar a religião ao pé da letra aqui, brincando, por favor, tá bom, gente? Mas é exatamente o queima, joga para fora, elimina, tira isso desse corpo, que esse corpo, que isso não te pertence, melhor dizendo. Tá? Então, exatamente isso é a sedação. Então, na maior parte dos casos, eu, por exemplo, Marcos, trabalho com dor. Tá? Então, na maior parte dos meus pacientes, eu trabalho muita sedação, tá ok? Então, sedação em coluna, meridiano da coluna, bexiga, né? Eu já sei que vou olhar aqui e vou falar, pô, meridiano da bexiga, sedação, já sei que ali que é o B63, que fica atrás do quinto metatarso, aquele ossinho lateral do pé, que a gente bate, dói pra caramba, aquele pontinho ali, ele é um pontinho de sedação, de eliminação, de dor lombar, né? Logicamente existem outros pontos, existem, lógico, tá? Por exemplo, eu tô com uma diarreia muito intensa, tá? Então eu vou pensar num ponto de sedação de quem?
Intestino grosso, né? Então vamos lá, intestino grosso, ó, vou pegar a tabela assim, vou olhar sedação e vou olhar intestino onde está. Sedação e intestino grosso é o IG2, tá? IG2 é um pontinho que fica aqui, tá ok? Para ponto, gente, vocês vão fazer o seguinte, tá? Existem diversos aplicativos, existe o Zen, eu não sei se é com N ou com M, Zen Acupuncture, que tem tanto para Android quanto para iPhone, e tem também para Android o Acupoints, tá ok? Marina, me corrija se tiver errado aí alguma coisa que eu escreva. Peço desculpa se eu escrever alguma coisa errada, tá, gente? Mas aí ela tá aqui para me dar uma salvada, tá? É, e então sedação vai ser sempre para isso. Alguém quer me dar um exemplo se é tonificação ou sedação? Alguém que tem algum quadro específico aí? Malaquias, você não falou comigo hoje ainda. O meu celular está com problema, eu estou perdendo direto. O sinal tá meio ruinzinho? É, faz 2 dias que ele não está legal. É. Me conta alguma coisa. Tem alguém na sua família que tem alguma doença? Atualmente eu estou sozinha aqui em Portugal, mas É. quando eu tava em Recife, eu tinha minha mãe, né, ela tem problema de Alzheimer, com dificuldade de alguma locomoção, ela tem problema de bexigoma, então eu usava muito para a questão da bexiga dela. Vamos pensar por partes. Primeiro, Alzheimer. Precisa Ah, tonificar ou sedar o cérebro? Josi, eu entendi pela sua boca tonificar, né? Exatamente, né, Mauro? Tonificar, exatamente, né? No qual outro problema que ela apresenta? A dificuldade, né, de movimento. Também a gente vai é, tonificar esse organismo, né? Então, e essa fraqueza da bexiga que ela tinha em segurar ela tem um endurecimento da bexiga. A enfermeira tem que ir todos os dias para extrair a urina dela. então, ela tem dificuldade de extrair. Então, nesse caso, Exato. a gente ia sedar o quê? Unificar. Unificar. Sedar, porque a gente precisa expulsar. Lembra, sedação é expulsão. Não é que a bexiga ela não está com força, tá? É isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ela não está flácida, ela está enrijecida. Está endurecida. Endurecida. Se ela tivesse flácida, por fraqueza da musculatura lisa da bexiga, eu concordaria totalmente com você, Carlos, que a gente tonificaria. Mas ela está enrijecida, tá? Para um espasmo, ok? Então eu preciso sedar, é como se fosse um espasmo no meu trapézio, tá ok? Só que a musculatura lisa. E aí eu vou precisar sedar esse trapézio para esse trapézio relaxar. Concorda, discorda, quer debater, Carlos, à vontade. Não, entendi, entendi. Entendeu? Se, gente, olha só, discordar, tá? Não tá errado nem um pouco, tá ok? Todo mundo tem direito de discordar até para a gente conseguir crescer cada vez mais. E se você me convenceu, mudo de ideia na hora, tá? Porque a gente tem que entender o caso do paciente. Por isso que não existe receita de bolo. Eu pegar um livro e olhar lá, é dificuldade de urinar. Vou tonificar. Por que que essa pessoa está com dificuldade de esvaziamento dessa bexiga, né? Por quê? Então, a coleta da informação é importante demais, tá ok? Beleza? Tem que ouvir de tudo, do paciente e da história geral dele, para poder entender qual é a necessidade dele realmente para poder fazer. Tem Por que isso ouvir. que a gente tem
duas orelhas, Os outros. E uma uma boca. boca, né, Maura? Entendi muito bem sua linguagem corporal, né? E é assim o tempo inteiro. Tem terapeuta aqui que é mais falar do que ouvir, né? E, na verdade, a gente está ali para acolher. E acolher faz parte de escutar, tá ok? Isso é um ponto muito importante ao escuta, né? A gente ter aquele feeling de saber quando a pessoa está jogando conversa fora ou quando realmente a pessoa está falando uma coisa, opa, ela ainda não tinha falado isso, deixa eu anotar aqui na minha prancheta que isso é importante. Por isso que eu falo, evolução nunca é uma coisa estática, tá? A avaliação e a evolução, ela é contínua. Por isso que eu falo, quantas sessões, agora eu quero ver quem consegue. Vamos mais para frente criar premiações, tá? Por enquanto não tem nada programado, mas vale a brincadeira, tá ok? Vale no chat ou vale na voz, tá ok? Quantas sessões vocês acham que eu recomendo para um paciente de acupuntura, de seja o que for? De quê? Qualquer doença. Ah, Penso que não há meio de decidir exatamente quantas de início, porque a gente tem que ir vendo de acordo com a progressão do paciente. Ótimo pensamento, mas eu ainda falo que eu tenho um número em mente. Se eu não me engano, você faz de 4 a 6 no mínimo. Também eu não tenho um outro número em mente. Maura, duas só? Não. Quer falar, Malaquias? poderia ser 10. Não, eu vendo tratamento ad eterno, infinito, infinito. E por que que eu vendo um tratamento infinito? Porque o seu corpo ele entra em desarmonia diária e o nosso trabalho pode ser quinzenal, pode ser mensal, a gente pode espalhar um pouco mais, mas o desequilíbrio ele vai acontecer. Então, se você tem condições e tem condições de tempo e dá valor a esse vaso, né? A esse pedaço de carne, vale um atendimento semanal, vale um atendimento mensal, vale um atendimento diário, né? Eu não sei se Marina ainda está aqui. Marina está aí? Se está, fala sim. Marina, pode falar. Levantou a mãozinha aí. Marina, levantou a mão. Você queria saber se eu estava aqui, eu ainda tô. Então, por exemplo, só para continuar, hoje Marina pediu um socorro, né? E veio para um atendimento e saiu até um pouco meio doidona do atendimento. É ou não é, Marina? Porque Marina precisa fazer acupuntura para melhorar a vergonha na cara dela. Porque Porque Marina tem um problema crônico na lombar e Marina não se cuida. Mas está na hora de botar aí a agulhinha da acupuntura no ponto da vergonha na cara. Exatamente. Como a gente havia falado no primeiro encontro, né, gente? A galera só quer na hora que tá. Pelo amor de Deus, me atende, Marcos, né? Eu não estou mais conseguindo andar, eu não estou conseguindo fazer isso, e o remédio não está dando mais jeito. Aí você me procura, Marina, é isso? Mas a gente cada vez vai tentando acertar mais isso e vai tentando convencer a pessoa do que o seu lindo jarro, né? Do que o seu lindo corpo merece ser tratado, merece cuidado. A vida é uma só,
não tem por que a gente viver com dor, não tem por que a gente viver com alguma disfunção. Logicamente, se tem como a gente controlar e tratar essa disfunção. Então, quando o meu paciente me procura, eu pergunto: você quer ser apenas curado desse atendimento ou você quer um bem para a sua vida até onde ela for, né? É uma forma bem simples de falar, mas bem clara. E é lógico, tem os mais objetivos que vão falar: não, a hora que eu melhorar, eu paro esse negócio aí, vai ficar botando agulha em mim, né? E tem aquela pessoa que fala: caraca, tu me viciou nesse negócio. E agora? Eu não vou ter que parar de fazer não sei o quê, que era uma coisa que não tinha muita importância na vida dela, para poder me dedicar a isso, porque isso me traz tão bem. Eu falo: gente, venda prazer, venda fazer com que essa pessoa saia do atendimento melhor do que entrou, né? Mas vamos focar na aula que foi falar sobre sedação e tonificação, né? Então a gente tonifica quando a gente quer levantar a energia. A gente seda quando a gente quer eliminar algum fator, quando a gente quer acalmar. Febre intensa, tonifica ou seda. Seda, né? Perda de força porque eu fiquei com meu ombro imobilizado. Seda ou tonifica? Perda de força. Tonifica. Tonifico porque perdeu. Eu preciso de mais energia. Tá? É diferente de eu fiquei muito tempo imobilizado e fiquei com dor no ombro. Aí eu cedo. Perfeito. É isso que eu queria de vocês. Perfeito. Ó, terceiro item se chama ponto-fonte. O que faz uma fonte na vida real? Estou andando por uma praça e vejo uma fonte. Se ela está funcionando, né? Isso que é o grande problema. Aqui no Rio de Janeiro, poucas funcionam, não sei na cidade, no estado de vocês, mas se uma fonte funciona, o que que ela está fazendo? Cuspindo água, Jogando energia. né? Ela está jogando água, ela está jorrando água. Então, um ponto fonte, ele é um ponto que jorra energia, entendeu? Isso é um ponto importantíssimo, porque ele é uma fonte de energia. Então, tanto que eu vou falar um ponto para vocês que com certeza quem já começou a estudar acupuntura aqui sabe. O ponto F3 não é tonificador do fígado. O tonificador do fígado é F2. Mas a galera prefere usar o F3. Por quê? Porque o F3 contém muita energia, porque ele é o ponto fonte, tá? Do fígado. E o que é o fígado? O fígado tem gente que gosta de falar: ah, ele é o grande gerente da energia. Droga nenhuma. Ele é o guarda de trânsito da energia. Tem muito carro para cá. Para carro, vem carro. Tá vindo muito carro dali. Para um pouquinho, deixa a senhora atravessar. Vem carro. Então, ou seja, o fígado ele é responsável pelo livre fluxo de Qi e Xue. Ou seja, o que que é isso? Um guarda de trânsito, ok? Mas lógico que ele é o senhor guarda de trânsito, não querendo rebaixar jamais a patente do fígado, tá? Mas se tem energia demais num lugar e energia de menos em outro, eu preciso usar o fígado para controlar isso. Exemplo, eu tenho pés e mãos frias e muita dor de cabeça latente, né? Ou seja, por que que eu estou sem energia nas minhas extremidades e nessa ponta yang a dor de cabeça está latejando? Entendeu? Claramente, isso é uma deficiência de controle de fluxo de Qi e Xue.
Então, se você nota isso num paciente, nossa, olha como minha mão é fria. Ai, mas meu coração é quente, né? Não tem isso? Isso é fígado ruim, meu gente, né? Não quer dizer que é bom de coração, não. Tá bom? Então, a gente tem que entender exatamente isso, que esse controle. Então, sempre que eu precisar de uma energia em algum meridiano, eu vou chamar o ponto-fonte para ele, tá? Ou seja, geralmente, quase sempre, tonificação anda junto com ponto-fonte, tá? Não é igual, pelo amor de Deus, Josi, não escreve que um é igual ao outro, tá? É para escrever que eles caminham junto, porque um levanta a energia, mas o outro traz a energia. Então, um traz para o outro levantar, tá? Vamos falar que é como se fosse no vôlei, o tonificador recebe para o ponto-fonte levantar, né? E quem dá a cortada, a gente vai ver daqui a pouco. Ah, existe sempre essa. Na China tem sempre essas místicas gostosas de escutar, tá ok? Então, geralmente, a gente vai ter o quê? Ponto de tonificação caminhando junto com o ponto fonte. Perfeito? Todo mundo entendeu? Então, o ponto fonte, ele jorra energia, ele jorra água, ele jorra líquido. Líquido no bom sentido do líquido, não no líquido patológico, tá? Não no líquido edema, tá ok? Mas sim no dinheiro. O dinheiro é o líquido, né? O nosso líquido corpóreo, digamos que é o nosso insudato. Sabe quando a gente dá um corte bem fininho? Raspa o dedinho e aí brota só a aguinha. Isso é o dinheiro, isso é o insudato, tá? Isso seria a parte mais líquida do sangue, tá ok? Talvez o plasma, né? Se a gente levasse ao pé da letra. É muito difícil puxar o pé da letra, mas mais ou menos isso, tá? Em conjunto, a gente tem o quarto ponto, que se chama ponto passagem, ou ponto luor. O que é isso? Eu gostaria muito de chamar o ponto passagem de ponto retorno, tá? O que é isso? Eu estou indo na Avenida Brasil. Todo mundo pegou a Avenida Brasil desde o início, né? Estou indo na Avenida Brasil e, de repente, eu olho lá na frente um acidente. E, de repente, eu falo assim, eu nem tenho uma coisa tão importante lá na frente para fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um retorno. Eu vou voltar. Eu vou voltar da onde eu vim. Né? Só que eu vou voltar para onde? Eu vou pegar um caminho e vou sair em outro. Mas só que o que acontece? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do pulmão, tá? Com o intestino grosso. O intestino grosso, ele vem, tá? E aí depois a gente vai para o pulmão, tá ok? Então a gente tem um intestino grosso, né, vindo de uma direção, desculpa. O pulmão vindo numa direção, o intestino grosso vindo numa direção e depois voltando em outro, tá ok? Então a gente tem um fluxo indo até a ponta, tá ok? A gente vai até a ponta e volta, a gente vai até a ponta e volta. Só que o ponto retorno, ele volta antes do tempo, ele não chega no final. Então ele retorna antes de eu chegar em um engarrafamento. Engarrafamento de Ti e energia, a gente chama de estagnação, tá ok? O que é estagnação? Vamos pegar aqui uma estagnação. Então, tem um papelzinho passando, aí tem outro papelzinho passando, tem outro papelzinho passando. Daqui a pouco, todos os papeizinhos querem passar ao mesmo tempo. E o que acontece?
uma estagnação, não consegue passar. Conhecido também como engarrafamento, tá ok? Então, uma estagnação é um engarrafamento. Então, para eu tirar um engarrafamento de um meridiano, eu vou usar o ponto de retorno. Algumas pessoas estão um pouco encafifadas. O que é uma síndrome de estagnação? É uma síndrome de obstrução dolorosa. Exemplo, nódulos musculares. Tá ok? Foi muita energia para aquele lugar e aquele lugar começou a engarrafar, começou a crescer e virou um nódulo muscular, virou um edema. Então, o que eu faço? Eu cesso a quantidade de energia que chega até lá, fazendo essa energia ela retornar. Vou dar um exemplo, tá ok? Eu estava descendo uma escada e, de repente, eu torci o tornozelo direito. Beleza? Meu tornozelo, ele inchou. Que meridianos que incharam? Foi o meridiano, principalmente aqui, do estômago e da vesícula biliar, porque foi para frente ali do ossinho, tá? Então, eu vou pegar aqui o ponto Luo de quem? Vesícula biliar e estômago. Então, eu vou lá, ponto Luo da vesícula biliar, ele vai ser o VB37, mais ou menos no meio, aqui um pouquinho acima do meio da fíbula ali, tá? E eu tenho também do estômago o E40 lá no tornozelo, tá ok? Então, são dois pontos que fazem a energia voltar. Só que sabe para onde essa energia vai? Ela não pode voltar contra fluxo. Imagina se, tipo, é um assalto para todo mundo. O que acontece? Isso acontece muito no Rio, tá, gente? Os carros estão indo numa direção, aí de repente tudo para. Aí quando você olha lá na frente, e é assalto. Os carros começam a voltar na contramão. Causa um engarrafamento ainda maior. Quem é que está com esse barulho? Parou aí? Vou dar um mute aí, Malaquia. Se precisar falar, levanta a mão, tá? Tá fazendo barulho. Então, o que eu tenho que fazer? Esse retorno ele tem que ir para outro meridiano, que vai ser do seu acoplado, tá ok? Ou seja, a vesícula, ou seja, VB37, vesícula é acoplado de quem? Não. Quem compõe elemento madeira? Vesícula e fígado, tá? Vesícula é com fígado, ok? Vesícula biliar e fígado estão acoplados, estão unidos, tá ok? Então, o VB37 vai jorrar energia no F3. Entendeu? Então, no momento em que eu jogo, eu faço retornar energia, eu estou jogando energia para outro elemento. Então, eu tenho dupla função. Tá? Então, geralmente, se eu for trabalhar o ponto fonte, eu posso trabalhar ele sozinho? Pode, não tem problema nenhum. Mas se você quiser reduzir um edema, reduzir uma síndrome de obstrução dolorosa, tá do lado yang, o lado yang vai receber pontos retorno, pontos passagem, e os lados yins vão receber pontos fonte, para receberem essa energia que está vindo, tá ok? Então, todo mundo captou? Então, geralmente, eu utilizo o ponto retorno quando há uma síndrome de obstrução dolorosa ou uma síndrome de edema. Porque pode estar edemaciado e não doer. Tá ok? E aí eu vejo qual meridiano que está passando por aquele caminho e mando retornar a energia. Vai parar de circular energia ali por um tempo. Ai, mas aí vai causar uma deficiência energética, a pessoa vai parar de sentir o pé, não é nada disso.
você precisa diminuir aquele fluxo, ok? Então, seguinte, tonificação, o que é? Aumenta a energia. Sedação, diminui a energia e expulsa tudo que tem que expulsar, certo? Ponto fonte, brota a energia, né? Ponto passagem, faz o retorno para fugir do engarrafamento. Fechou, bonito, gostoso, delícia. Dúvidas? Nenhuma? Maura tem uma dúvida, porque ela está fazendo isso. Isso é uma dúvida. Quer um exemplo ou quer dar um exemplo de alguma patologia? Eu falo se usa ou não, Maura? Sem medo de errar. Vamos ser felizes. Tá sem áudio. Clica no áudio aí para abrir. Três bolinhas lá embaixo, vira para o lado, clica no áudio. Pronto. Agora dá. Vamos. Deu? É. Então, eu estava absorvendo aqui, porque para mim é novo essas coisas. Porque eu estou fazendo o curso agora de acupuntura, eu sou da aurícula. Sim. Então, muitas coisas para mim os meridianos, eu sei algumas coisas onde passam. Agora, na acupuntura eu preciso saber muito, então eu ainda não estou mais ou menos. Eu Para estou absorvendo. com esse precisa saber muito, porque o desconhecimento é sempre maior que o conhecimento. Entendeu? Eu estudo há 20 anos e continuo aprendendo. Então, o conhecimento ele é impossível de se deter completo. Tá? O que acontece simplesmente é que eu aprendi, Maura, a um nível de facilitar o conhecimento, tá ok? Enquanto existem muitos professores que são dificultadores, eu gosto de de me nomear como facilitador de conhecimento, tá ok? Então, É verdade, eu tenho gostado muito de. Eu é acho que é prático, na verdade, você consegue assimilar mais fácil. tem Porque que ficar falando nomes, sei lá, científicos, blá, 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 a gente não pega. Sim, exatamente, exatamente. Tá? Então a gente tem isso aí. Você já baixou a tabela? Sim. Sim, todo mundo que está aqui baixou a tabela? Sim. Sim, sim, ótimo, beleza. Quem não baixou, depois baixa e reassiste o vídeo e vai pegando tudo lá e faz anotação. Josi tá de parabéns porque ela é uma pessoa que aprende escrevendo, tá? Carlos, ele é uma pessoa que aprende vendo, então ele prefere ficar ali, ó, na dele só prestando atenção. Se começar a anotar, perde a atenção. Então, cada um sabe a inteligência que tem e a forma de aprendizado que funciona. Por exemplo, Maura vai ver esse vídeo, depois vai lá no YouTube rever o vídeo para fazer um resumo dessa aula, tá? Para você ver como eu conheço vocês. Eu tenho uma bola de cristal aqui. Tá? Seguinte, tem mais algumas coisinhas, tá? Já tem muito tempo. Quanto tempo já tem de aula, gente? Quase 50 minutos já. Tá, vamos tentar fechar em 1 hora para não ficar uma coisa monstruosa, tá bom? Senão fica muito desgastante. Tem outra coisa que é interessante aqui. Eu vou falar do assentimento, tá ok? Eu vou deixar clicado para o que eu não falar. Quem tá... Josi, você está com a tabela aí agora? Tá? Eu não vou falar agora de horários, elementos, eu não vou falar esses dois, tá? Eu vou falar na próxima aula, tá bom? Então, agora a gente vai falar de assentimento. O que é isso?
Assentimentos são pontos no dorso, tá? Que fazem parte do meridiano da bexiga e que cada ponto do meridiano da bexiga representa a parte de um órgão e de uma víscera, tá ok? Então, praticamente é de praxe usar esses pontos em tratamentos. Não é tipo, é obrigatório, se não fizer, tu vai morrer. Não é assim também, não. Tá? Mas ele é extremamente funcional. Então, por exemplo, eu tenho um problema nos ossos. Eu vou lá nos 5 elementos, aula que vem, eu acho que vai ser legal a gente falar de 5 elementos antes de fechar a tabela, tá? Então, os ossos são responsabilidade da medicina tradicional chinesa lá da água. Então, bexiga e rim, tá ok? Então, quais são os pontos da bexiga e do rim que ficam na coluna? Eu vou lá, vou pegar o assentimento, que é chamado de chu do dorso, tá? Que são pontos que representam o yin, da energia yin da víscera, tá ok? Então, principalmente para patologias crônicas, anota isso, tá? Então, principalmente para patologias crônicas. Na aguda você usa? Uso, mas com mais frequência e primordial numa patologia crônica. Dor nos ossos, já sei que é rim e bexiga, vou pegar lá. Sentimento do rim, eu já sei que é o B23, tá? Que fica na altura da segunda vértebra lombar, a 2 dedinhos para o lado, tá? E aí depois eu vou no B28, que fica lá no finalzinho do sacro, tá? Eu vou pegar o B28 e colocar no finalzinho do sacro lá um dedozinho, um dedo e meio lá do sacro. Isso vocês acham no Acupoints, no Zen Acupuntura, a localização desses pontos, tá? Então, eu tratando esses 2 pontos, eu estou tonificando tanto o rim quanto a bexiga, ou seja, eu estou tonificando o elemento água, que vai tonificar os órgãos deles, mas também vai tonificar cérebro, que é de responsabilidade da água, vai tonificar os ossos, que é de responsabilidade da água, tá? Então, é importante a gente ter uma noção de 5 elementos para poder tratar o chu do dorso, tá bom? Então, eu tenho um problema cardíaco, né? Então, eu tenho um problema cardíaco, uma hipertensão por um crescimento cardíaco irregular, uma insuficiência cardíaca congestiva. Para associar ao tratamento que eu já faço medicamentoso, eu faço acupuntura. Então, o meu médico acupunturista usa muito um ponto lá atrás. Eu tô simulando, tá, gente? Eu não tenho, não. Eu uso muito um ponto lá atrás, que é o B15, que vai ficar na altura da 5ª vértebra torácica, 2 dedos do lado, que vai ser responsável por tratar o coração, tá ok? Então, tudo que é órgão, no meridiano da bexiga, vai ficar a 2 dedos. Eu vou trocar isso nos próximos anos, na evolução que a gente vai fazer na medicina chinesa. Somos poucos aqui, daqui a pouco seremos milhares, tá? Eu vou trocar isso aqui, que é 1 com 1,5. Por que isso aqui é 1 com 1,5? Para mim, isso aqui é o quê? 2 dedos, porra. Então, pronto, final, né? São 2 dedos da coluna. Se eu faço assim, são quantos dedos da coluna? 4 dedos da coluna, 3 com. Caralho, aí a gente tem que ficar fazendo matemática para. Caraca, é um dedão ou 2 dedos? Pronto, simples, né? Simplifica a coisa, tá ok? Então, o seguinte: os órgãos e as vísceras na coluna vão ficar a 2 dedos dos processos espinhosos. Ok? Um dia na prática eu vou explicar a vocês como localizar. Vou pegar a Marina para fazer localização de pontos aqui no Zoom para vocês entenderem anatomia palpatória, como localizar e tudo mais, tá bom?
Outra coisa, se eu pegar a 4 dedos da coluna, eu estou no segundo ramo da bexiga. Ele cuida das emoções ligadas aos órgãos. Então, por exemplo, nossa, eu tenho uma pessoa muito apática, muito rancorosa, ela é de coração. Ou seja, vou lá na quinta vértebra torácica, boto o B15, mas boto lá também o B40 e B15, B44, tá? Que vai tratar as emoções. Se não me engano, não tem as emoções aqui, né? Tabela 2.0 será feita, tá? Tabela 2.0 será feita. Ponto das emoções, tá bom? Que vai ser ao ramo aí. Marina, se tiver aí presente, fala, estou presente e ajudarei na fabricação da tabela 2.0, ok? Beleza? Vocês pegaram isso? Então vamos deixar falar das emoções para um outro momento, tá? Eu fiz uma live de emoções, me obriga a colocar nos grupos, tá bom? Que ela é demais, demais, tá bom? E para fazer um fechamento, vamos falar do ponto alarme, tá? Que é o yang das vísceras e dos órgãos. Caraca, eu tô com uma gastrite absurda porque eu comi uma feijoada e tomei uma caipirinha e tá doendo muito o meu estômago. Isso é um alarme, tá gritando naquele momento. Aconteceu agora, é agudo ou agudizou. Eu já tenho uma dor lombar crônica, mas fui pegar meu netinho no chão e crack, travei. Tá? Então a gente tem uma agudização de uma cronicidade, deu para entender? Agudizar uma cronicidade, sim. Ou simplesmente eu comi um pote de inteiro de amendoim. Marina que me espere, Marina é minha esposa, tá, gente? Mas tá doendo muito o meu estômago, então ela já vai chegar em casa e vai lá, ponto alarme no estômago é VC12, em um ponto que fica a 1 palmo acima da cicatriz umbilical. Se você tiver com dor de estômago, ó, 1 palmo fechado, 4 dedos e 1 polegar, aperta esse ponto e localiza onde está sensível e aperta forte e segura. Tá ok? Tá localizando aí, Maura? Beleza? 2 dedinhos para o lado da cicatriz umbilical, intestino grosso. Nossa, tô cheio de gases, né? Aperta esses pontos e sai de perto. Beleza? Desculpa, intestino grosso, tá? 4 dedos para baixo da cicatriz umbilical, intestino delgado, VC4, tá ok? Então, eu tenho uma síndrome do intestino irritável, VC4. Quando eu como e fico empanzinado, dói muito, tá? 4 dedos abaixo da cicatriz umbilical. Beleza? Então, ponto alarme por si só já se fala. Ele é bum, tá gritando, alarme, uau, 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 uau. E você vai lá e aquieta o alarme fazendo que tipo de tratamento? Tonificando ou sedando? Sedando, sempre, né? Já o chu do dorso, geralmente a gente vai fazer tonificando, mas também pode ser num quadro de cronicidade, que existe cronicidade de excesso, como, por exemplo, um ICC, um coração grande, tá? Uma insuficiência cardíaca congestiva. Isso é crônico e é um excesso. Então, você dá uma cronicidade, ok?
E para fechar, ponto final bonito, tá? Antes de fechar, eu queria falar uma coisa rápida para vocês. Sim, vou vender antes de dar o último passo, que é o seguinte. Vou colocar aqui um link que tem todos os meus cursos, tá? E é o seguinte, nesse link você vai entrar marcosminelo com 2ls.kbook.com.br, sempre vai aparecer um chat. Você vai falar assim, sou aluno do Marcos e quero 45% de desconto em qualquer curso que ele esteja oferecendo. Quais são os cursos? Pronto, você vai ganhar. Isso se você está vendo esse vídeo no mês do Dia dos Pais de 2023. Beleza? Tá ok? Então você vai navegar lá e estava querendo ventosa, eu estava querendo cervical, eu estava querendo 45%, quase 50%, gente. Tá? Só não dou 50% porque senão eu tomo um prejuízo do governo, que o governo dá-lhe uma facada na gente grande. Tá? 45% já é um presentão, tá bom? Se der, se não der também, estamos junto aqui de 15 em 15 dias, tá ok? Beleza? Então, seguinte, para fechar ponto acúmulo. O que é o ponto acúmulo? Todo mundo sabe o que é roto-router? Não sei se é uma coisa brasileira ou se é uma empresa só carioca. Não. É uma empresa de desentupir vasos, desentupir cano, tá ok? Ou seja, os pontos acúmulo, eles desobstruem as vias, eles desobstruem os meridianos, tá? Ou seja, em qualquer síndrome de obstrução dolorosa, eu tô com muita dor lá na minha coluna. Vou lá no ponto acúmulo, tá ok? Da bexiga. Eu tô com muita dor na face interna do meu braço, que é do coração e do intestino delgado. Eu vou lá e vou pegar o ponto acúmulo aqui, ó. Acúmulo do coração, C6. Acúmulo do intestino delgado e D6, tá? No quadro, ele está dividido yin para um lado e yang para o outro, tá? Eu talvez faça um pouco diferente na apostila 2.0, talvez eu faça acoplados. Yin, yang, para a gente saber, tipo, quem é o acoplado de quem? Não sei, vou pensar na ideia. Mas deu para entender o que é o ponto acúmulo? Ponto acúmulo desobstrui meridiano. Então, ele não é que ele não funciona. Eu não pensaria nele para tratar órgãos e vísceras, e sim para tratar a obstrução de meridiano. Eu estou com uma ciatalgia, uma dor ciática, que vem por trás e um pouco pela lateral da perna, ou seja, pega bexiga e vesícula. Então, vamos lá, tabela. Ponto acúmulo da vesícula, VB 36. Ponto acúmulo da bexiga, B63. Acabou, fechou. Já sei tratar ali. E assim eu vou associando os pontos e colocando, então se está obstruído, eu vou botar ponto de retorno. Se está obstruído, eu vou botar ponto de desobstrução. Está obstruído do lado yang, eu vou botar ponto fonte do lado yin, né? E vou botar sedação aonde tem dor e vou botar tonificação se precisar ou se não precisar. Fecho com alarme e fecho com chu do dorso. Acabou. Você sabe agora fazer um estrogonofe, uma lasanha, uma feijoada. Você sabe fazer o que você quiser com isso. Basta destrinchar essa aula, botar no papel, assistir, reassistir. Você vai ficar um ás na acupuntura fazendo isso que eu estou falando para você. Tabela 1.0 já está ótima. A 2.0 vai vir destruindo, tá ok? Que a gente vai falar de sentimentos, vamos arrumar ela um pouquinho melhor e vamos na próxima aula falar dos 5 elementos e suas funções.
que é mega importante para entender a acupuntura, tá bom? Para fechar, uma deixa de cada um que queira falar e para fechar também a comida favorita de cada um. Pizza. A minha é lasanha. Lasanha. Tem alguma específica? Lasanha bolonhesa. Bolonhesa. A minha também é pizza. Pizza também. De quê? Ai, qualquer coisa que tenha frango. É a minha Eu adoro frango. calabresa com cebola. Tá me dando fome, vai. Fala, Eu Edna. também é pizza. Feijoada. Hã? Feijoada. Feijoada. É Também é bom, né? maravilhoso. Eu falo que é o meu preferido porque se eu comesse pizza eu comeria todo dia. Feijoada eu acho que eu não aguentaria, tá? Mas aguenta comer feijão preto, né? Porque você é carioca. Sim, feijão preto aqui é todo dia, né? Você é da onde, Edna? Eu sou de São Paulo. É de São Paulo, aí é feijão carioca. Eu fiz pós na Ibramec. Sim, sim. E aí, porra, aqui não tem feijão carioca no próprio Rio, né? É, Beleza, gente. No mais, muito obrigado a todos, tá? Lembra aí, tem alguém, Luciana botou ali, ó, churrasco, botou no chat, tá? Churrasco também cai bem. Bom, gente, muito obrigado a todos. Um beijo imenso no coração de vocês, tá? Lembrem de contaminar positivamente as pessoas com a acupuntura. Me ajudem a vender mais o curso, logicamente, isso faz muito bem, mas também me ajudem a divulgar mais esse conteúdo gratuito para quê? Quanto mais a gente informa a população, seja a mais top, seja a intermediária, seja a mais leiga, mais a gente refina o conhecimento e mais a prática fica conhecida e vão notar que a gente não é só colocadorzinho de agulha, que a gente tem um raciocínio muito grande em cima para a gente construir a saúde baseado no próprio corpo da pessoa e não precisa de mais nada para tratar uma pessoa a não ser uma agulhinha. Lógico, a medicina alopática tem seu valor, tá? Jamais vou negar isso, mas eu acho que muitas das vezes ela é usada em demasia, tá ok? Beijo, tchau. Um abraço. Beijo, tchau, gente. beijo, tchau.